Olá, meus queridos, tudo bom? Bom estarmos juntos de novo para meditarmos na palavra de Deus e aprender um pouco mais, né? Olha, eu gostaria de falar com vocês sobre um grande convite que foi feito para mim e para você. Não sei se você sabe, mas você foi convidado para participar de uma festa universal, uma festa grandiosa, onde quem vai dar essa festa é Deus, o Pai. É as bodas do Cordeiro. E você é um convidado especial. Nós somos um convidado especial. E a gente vai ler uns textos da Bíblia aqui para a gente examinar as condições para participar dessa festa. Como assim, Luiz? Condições? Tem condições para participar? Sim, você não precisa pagar nada, é de graça. Mas para adentrar a festa existem algumas condições, né? E a gente vai examinar algumas aqui nas Escrituras, que, olha, é muito importante, né? Claro, a gente já sabe algumas condições que não vai estar aqui falado nas Escrituras. Mas a gente vai explorar mais esse assunto aqui. Claro, as condições que não está explanado aqui, que a gente já sabe, é que, né, nessa grande festa não vão participar aqueles pecadores rebeldes, né? Que são aqueles que transgridem os mandamentos de Deus, né? Que transgridem deliberadamente os mandamentos de Deus. Porque a gente sabe que os pecadores rebeldes não herdarão o reino dos céus, né? E quem são eles? São aqueles que transgridem os mandamentos de Deus, né? Eu não sei se você sabe, os mandamentos de Deus são 10 mandamentos, né? E isso é sério, porque esse tipo de convidados aí, que eles foram convidados, mas por viver na prática do pecado deliberadamente, eles não entrarão. Esses tipos de convidados aí, o mundo tá cheio, né? Porque muitos não querem saber dos mandamentos de Deus, não querem ter comunhão com Deus, né? A partir da obediência, né? E é muito sério por quê? Porque existe igrejas, olha só, é interessante isso, existem igrejas que levam seus membros a transgredir os mandamentos de Deus. Eles dizem que os mandamentos de Deus não valem mais, não é para guardar. Porque os mandamentos de Deus eram lá para os israelitas, né? É lá para o pessoal do Velho Testamento. Nós que estamos vivendo no Novo Testamento, na graça, né? Não precisamos guardar mais os mandamentos. E isso aí é um ataque direto à palavra de Deus, porque, como a gente sabe aqui em Mateus, deixa só, antes da gente entrar falar sobre a grande festa, é um grande ataque à palavra de Deus, porque nos evangelhos, quando Cristo veio nos revelar o Pai, veio nos ensinar a viver de acordo com a vontade do Pai, porque são esses que vão, né, participar dessa grande festa, os que fazem a vontade de Deus. Jesus disse aqui em Mateus 19, veja só, Mateus 19, 17, né? Diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, né? Então, é uma indicação clara de que eu e você devemos guardar os mandamentos, né? E a gente sabe que os mandamentos são 10. Inclusive, o jovem rico aqui, ó, ele vai perguntar, e ele perguntou quais? Respondeu Jesus. Aí Jesus citou alguns mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? E amarás o próximo como a ti mesmo. Depois a gente vai examinar mais um pouquinho esses 10 mandamentos, porque as igrejas dizem que não precisa guardar os mandamentos, né? Tem uns ali que não foi citado, mas a gente sabe que o sábado é um deles, né? Que é para guardar o sábado. E tem o primeiro mandamento, que inclusive o sábado é o mandamento que é mais transgredido pelas pessoas, e eles acham que não precisa, né? E também o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. São os dois mandamentos mais transgredidos. Principalmente esse não terás outros deuses diante de mim. Porque depois a gente vai conversar sobre ele, né? Mas muitos estão transgredindo esses dois mandamentos. Os crentes
cristãos transgredir esses mandamentos. E uma das condições para participar dessa festa, das bodas do Cordeiro, é guardar os mandamentos. Você viu aqui comigo? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É Jesus falando. E não tem só esse texto aqui no Novo Testamento, mas tem outros também. Também tem no Velho Testamento, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, tanto o Velho e o Novo. Né? E a gente vai examinar depois, com mais tempo, esses mandamentos que estão sendo transgredidos pelas igrejas, pelos pastores, padres, né? Que ordenam seus membros a não guardar mais isso aqui. Né? Mas vamos voltar, nós vamos falar de uma classe de convidados que eles estão de acordo com os mandamentos, eles guardam os mandamentos. Mas mesmo assim, eles não irão participar dessa festa. Porque o fato de você guardar os mandamentos não quer dizer que você vai ser salvo. Porque a salvação é unicamente pela graça. Unicamente pela fé em Cristo Jesus. Só. Você guarda os mandamentos porque essa é a condição de um salvo. É a condição de um justificado, de uma pessoa obediente. Né? Ou você acha que os anjos lá no céu estão transgredindo os mandamentos de Deus? Eles são obedientes, estão guardando os mandamentos de Deus. Porque a lei é a base do universo. Tudo é regido por lei. Não é verdade? Inclusive Satanás foi expulso de lá porque ele não queria guardar a lei. Ele quebrou a lei. Né? Porque o pecado é isso. O pecado é a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe pecado, entendeu? Isso é o que diz as Escrituras. Mas a gente vai falar de uma classe de pessoas aqui, de convidados, que eles não quebrantaram a lei. Eles não cometeram pecado para não ter direito a entrar na festa. Veja só o que foi que eles fizeram para não ter direito a entrar na festa. E isso aqui é muito sério. É muito sério também. Apesar de não ser pecado. Veja lá. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 14. Olha que texto interessante. Né? Esse texto aqui é interessante. Lucas 14, verso 15 a 24. Lucas 14, verso 15 a 24. Diz assim, ó. Ora, ouvindo estas palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se, ou, em outras palavras, a desculpar-se, né? Disse o primeiro, olha só a desculpa do primeiro. Olha só, ele foi convidado para a festa, e olha só a desculpa dele. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Vamos continuar. No verso 19 diz, olha a desculpa do segundo. Outro disse, comprei 5 jutas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Olha só, que relato interessante, pessoas rejeitando o convite de Deus, certo? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse convite. Mas vamos continuar, porque a história não acaba aqui,
certo? Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Essa história ela ainda continua, ela vai longe. Mateus, vamos ver o que acontece depois, né? Vai ter a festa, vai rolar a festa, né? Pessoas foram convidadas, rejeitaram o convite, outras aceitaram e vieram participar da festa. E vamos ver o que é que acontece mais à frente. Mateus 22, o verso 9 a 14, diz assim, ó, dando continuidade lá, ó. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, à sala do banquete. Ficou repleta de convidados. Entrando, porém, olha só, esse é um detalhe que não tinha lá na outra, né? Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha que relato, que história, né? Então, a gente vê aqui, esses convidados aqui, a gente viu ali 3 classes de convidados. O primeiro convidado, qual foi a desculpa dele? Vocês lembram? Ele havia comprado um campo, né? Ele havia comprado um campo e ele precisava ver o campo. E por isso ele rejeitou o convite. Ora, o campo não já era dele? Ele poderia aceitar o convite, depois ele ia ver o campo. Não, mas ele preferiu rejeitar o convite, pedir desculpas para ir ver o campo. Esse tipo de convidado, ele representa uma classe de convidados, que são aqueles que estão preocupados com os bens materiais, com as suas posses, com as suas riquezas. Né? Tipo aquele homem que foi convidado por Jesus para ser o seu discípulo e ter um tesouro no céu. E Jesus mandou ele vender os bens dele e dar para os pobres. E ele ficou triste, ficou abatido, porque ele tinha muitas riquezas, muitas posses. Ele não queria se desfazer. Então ele rejeitou o convite de Jesus, a proposta de Jesus, para ficar com seus bens. Então, você correr atrás de bens materiais, procurar bens materiais, não é um problema, não é errado. O problema é você rejeitar o convite de Deus para ficar com teus bens materiais. O problema é você buscar primeiro essas coisas, sendo que a gente tem que buscar primeiramente o reino dos céus. Esse é o errado. Entendeu? E você veja que não é pecado. E ele ficou fora da festa, por decisão própria. O segundo foi o que ele fez. Ele comprou 5 juntas de bois. Esse que comprou 5 juntas de boi representa uma classe de pessoas. Porque aqueles animaizinhos, de repente, eles precisariam de cuidados, de fato. Né? A gente, de repente, precisa dar água para os bichos, dar comida para os bichos, né? Cuidar dos bichos. Esses convidados aqui, esse tipo de convidado, ele representa aquelas pessoas que têm os seus deveres que é preciso fazer, que é necessário que se faça. Mas o problema deles é que na hora do convite, eles preferirem cuidar dos seus deveres, dos seus afazeres. Como Marta, lembra de Marta? Maria e Marta. Marta convidou Jesus para sua casa, chegou lá, ela foi fazer um monte de coisa, seus deveres, seus afazeres em casa. E Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo as palavras de Jesus. E Marta ficou perturbada, Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Porque eu estou atarefada aqui, tem um monte de coisa para fazer. De repente fazer um almoço para Jesus, fazer ali um pão para Jesus, ali os discípulos. E aí Jesus disse, Marta, você anda muito preocupada, amor. Porém, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então, tem muitas pessoas preocupadas com seus deveres, seus afazeres. E na hora do convite eles rejeitam.
Isso não é pecado você fazer os teus deveres. Você pode fazer, mas quando vier o convite, quando for a hora de você aceitar o convite, aceita o convite de Deus. E a gente vai falar daqui a pouco sobre que convite é esse. Entendeu? Então, tem pessoas que estão preocupadas com seus afazeres. E você vê que o problema desses convidados não é que eles não sabiam do convite. Eles foram convidados, eles sabiam. Eles sabiam do convite, sabiam da festa, né? Então eles deviam estar preparados. Eles deviam estar preparados. Poderia ter ido antes, feito seus deveres antes, né? Não fez. Está despreparado. E aí, na hora, preferiu ficar com seus afazeres. Agora, olha a desculpa do terceiro. E esse é interessante. O terceiro disse assim, ó, ele casou, né? E, portanto, ele não podia ir. Esse tipo de convidado representa aqueles que não aceitam o convite de Deus por causa de seus amigos, seus esposos, esposas, né? Parentes, familiares, patrões, né? Representa os nossos relacionamentos pessoais. Então tem pessoas que não aceitam o convite de Deus por causa de seus relacionamentos, por causa de pessoas, por causa de pastores, pregadores, ensinadores. Eles não aceitam o convite de Deus. Entendeu? Então, a gente vê essas classes de pessoas, 3 classes de pessoas aqui representadas, de convidados, que eles não cometeram pecados. E, portanto, por não dar valor, porque essa foi a questão, eles não deram valor, eles não tiveram consideração para com aquela festa. Entendeu? Eles não tiveram. E você vê que o que é que tem de comum entre eles? É que eles não tinham tempo. Eles não tinham tempo, estavam muito preocupados com outras coisas. E veja só, nem é assim mesmo por aí? Às vezes você chama as pessoas para orar, para buscar Deus, para estudar a Bíblia, para ter comunhão com Deus ali, e elas não têm tempo. Ah, outra hora eu passo lá. As pessoas não vão à igreja, não procuram a Deus. Não oram, não leem a Bíblia, porque não tem tempo. As pessoas não têm tempo para Deus hoje. E a desculpa desses homens aqui, desses convidados, era a mesma coisa. Olha, agora eu não tenho tempo, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, eles não deram valor. Não tiveram consideração para com a festa do rei. A festa que o rei estava dando para o seu filho. E o rei ficou irado. Né? Você vê aqui, ó, você vê em Mateus, porque realmente, imagina você dar uma festa, faz o convite para as pessoas, né? As pessoas dizem que vai, e chega na hora as pessoas não vão. Como é que você se sente? Né? E aqui em Mateus, Mateus 22, né? Isso, vamos aqui. Mateus 22. E aqui em Mateus 22 você vê que o rei ficou irado. Olha, o verso... Acho que foi lá em Lucas que a gente leu. É isso mesmo. Lucas lá dizia que o rei ficou irado. E o rei disse, olha, aqueles lá que não vieram não são dignos. Todos que aqueles foram chamados não são dignos de entrar na minha festa. Não valorizaram. E hoje, quantos não valorizam a grande festa que está por vir? As bodas do Cordeiro, o reino de Deus. Porque essa festa vai ser no céu, amado. Sabia? Vai ser no céu. Porque lá em João 14, diz que Jesus pede para os discípulos, né, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vou voltar. Para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Pergunta onde é que é a casa do pai. Porque muitos dizem por aí que a gente não vai para o céu. Sabia? Jesus vai voltar e a gente vai ficar morando aqui mesmo. Mas a gente vai para o céu. Lógico, a gente vai passar um tempo lá, de acordo com a escritura, e vai voltar para cá, para uma terra renovada, né? Mas a gente vai para o céu, amado. Lá haverá festa. Pois se há, veja só, se há festa quando um pecador se arrepende, a festa no céu, os anjos fazem festa, imagine quando todos os salvos estiverem lá junto com eles. Vai ser um festaço, amado. E você é convidado, eu sou convidado, amém? Louvado seja Deus. Vamos aceitar esse convite.
né? Então o rei ele ficou irado. Ele ficou triste, decepcionado. Mas ele chamou todos que aceitassem e viessem. Todos que aceitassem viessem para essa festa. E ele saiu chamando os seus ministros para chamar as pessoas. Todos que viessem. Só que é o seguinte, é interessante aqui a continuação, aqui em Mateus, né? A continuação é interessante, porque para entrar nessa festa, existe uma veste especial. E essas vestes foram dadas, foram providenciadas pelo rei para aquelas pessoas, para os convidados que aceitassem o convite. Você não precisava se preocupar com as tuas vestes. Você não se preocupava se você estava mal. O rei ia providenciar vestes para você. E aí, olha só o que aconteceu aqui no verso 11, em Mateus 22, 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Olha só. Amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? O que foi que aconteceu para aquele homem conseguir entrar lá no céu sem veste nupcial? Não é que ele entrou, né? Você acha que vai ter erro lá no céu? Que alguém vai entrar assim, ó, o cara escorregou e caiu lá no céu. Você acha que vai ser assim? Não. Todos que estarão lá no céu é porque escolheram realmente estar lá. Amém? Escolheram realmente estar lá. Diferente dos convidados que preferiram outras coisas, né? Mas você percebe que o rei ele fez uma fiscalização ali, olhando os convidados, né? Feliz por todos estarem ali. Mas ele notou alguém que não estava com as vestes no especial. E ele perguntou, como é que você conseguiu entrar aqui, meu jovem? E as vestes nupciais, nós sabemos pelas escrituras, que simbolizam a justiça de Cristo, né? E se ele não estava com a justiça de Cristo, estava com as suas próprias vestes, isso quer dizer que ele quis entrar no céu, ele quis entrar naquela festa pelas suas próprias obras, pela sua própria justiça. Essa classe de pessoas, que também representa aqueles que não cometeram pecados, representa aqueles que eles não se preocuparam com bens materiais, eles não se preocuparam lá em comprar com os bois, com os animais, eles já fizeram seus deveres. Eles são aqueles que colocaram o convite acima de tudo, né? Os relacionamentos pessoais, eles também não estavam muito preocupados, mas sim com o convite de Deus. Então eles cumpriram, eles passaram no primeiro teste ali, né? Coisa que aqueles outros convidados não passaram. E ele aceitou o convite. Só que o problema dele é que ele não aceitou as vestes. Sabe o que isso quer dizer? É que simboliza aquelas pessoas que acham que do jeito que ela está perfeito. Ah, eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo, né? Não falo mal de ninguém. É aquela pessoa que ela confia na sua própria justiça e que acha que não precisa de mais nada. Não precisa ter comunhão com Deus, não precisa ler a Bíblia, não precisa ter Jesus na vida, não precisa se relacionar com Ele. Ela é perfeita demais. E quando ela se relaciona, mesmo que ela tenha uma comunhão, ela acha que ela está lá, ela conseguiu entrar lá por causa da sua justiça, por causa dela mesma. E a Bíblia diz que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. A minha salvação e a tua salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Nós estaremos lá nessa festa unicamente por causa de Deus e do Cordeiro. É o que diz as Escrituras. Mas esse tipo de convidados, eles acham que estarão lá por causa de suas próprias obras. Meu amado, não existe nada que eu e você possa fazer para estar nessa festa no reino dos céus, a não ser a justiça de Cristo na minha vida, a não ser a vida de Cristo na minha vida. Porque eu e você era para viver uma vida justa, sem pecado aqui nessa terra. Mas nós não fizemos isso. Eu e você temos pecado. E aí Jesus veio, viveu essa vida justa,
guardando os mandamentos. E essa justiça que ele adquiriu por experiência própria, ele deu a mim e deu a você. E nos deu poder para também viver de forma justa, conservando limpas as vestes. Então, sem essa justiça de Cristo na minha vida, eu estou perdido. Por isso que eu tenho que buscar sempre Jesus na minha vida. E esse é o grande convite. Esse é o grande convite. Qual é o convite que nós estamos falando aqui? Como é que eu aceito esse convite de Deus na minha vida? Está aqui em Mateus, ó, Mateus 11. Olha o convite de Deus para mim, meu amado, minha amada, e para você. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, diz assim, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Louvado seja Deus, esse é o convite de Jesus para mim e para você. Ir até Ele. Com o nosso fardo pesado, cansado dessa vida, sabe? Com as nossas tristezas, as nossas mazelas, os nossos defeitos de caráter. E quando a gente for até Ele, Ele vai dizer assim, ó, tira tudo isso aí, eu vou tirar tudo isso aí de você e vou te dar um novo jugo. E você vai aprender de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. Ele vai nos ensinar a ser humilde e mansos de coração. Amém? Agora a questão é, eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que aceitar esse convite. Se eu querer plantar a minha própria justiça, querer ficar bom o suficiente para ir até Jesus, isso nunca vai acontecer. E eu vou ficar fora. Por isso que eu tenho que ir até Jesus. E quando eu for até Ele, permanecer nele. Porque muitos vão até Jesus. Muitos cumprem as condições, vai até Jesus, mas não permanece. Não permanece. Então é importante a gente ir até Jesus e permanecer nele. Amém, amado? Amém? Só que existem aqueles que, apesar de receber o convite de Cristo, de ir até Ele, eles não aceitam o convite. Eles não querem saber. Não valorizam o convite. E para esses, o que é que Jesus diz? Qual é a mensagem para esses que não aceitam o convite? Veja só que terrível. Está aqui em Mateus. Abra a tua Bíblia. Mateus 25. Aqueles que não aceitam o convite, olha só o que Jesus vai dizer para eles. Mateus 25, o verso 41. Disse-lhe, 25, 41. Deixa eu ver aqui, irmão, desculpa. É isso aqui, agora sim, tá certo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só que terrível. Se a gente não vai até Jesus, se a gente não aceita o convite, e a gente é livre para isso, Ele vai dizer para esses: apartai-vos de mim, não é isso? Dirá aqui, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Perceba que o fogo eterno, o fogo da destruição, foi preparado para o diabo e seus anjos.
Mas como essas pessoas, esses convidados, não querem saber de Cristo, não querem Cristo como Senhor das suas vidas, não querem ter comunhão com Ele, é isso que eles vão ouvir da boca de Jesus. Apartai-vos de mim, já que vocês não me querem, eu também os rejeitarei. E será triste. E a Bíblia diz, como a gente viu lá em Mateus, e serão jogados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só. Então, só existe, amados, minha irmã e meu irmão, dois caminhos. O caminho para o céu, para a salvação, para a grande festa, onde eu e você está convidado, e o caminho para a perdição. É o fato. As condições a gente viu aqui, né? Que é vestir essas vestes nupciais, a justiça de Cristo em nossa vida, e permanecer nele, guardando os seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus, que está expressa nas palavras, né? A gente viu as condições. A questão é, eu aceito as condições? Eu vou dar valor à festa? Eu quero realmente, de fato, participar dessa festa? Oxalá que você queira, amado, participar dessa festa, porque será maravilhoso. Será um dia mais feliz da tua vida. Será um dia que você vai sentir alegria tremenda, profunda. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é que tira a vida de uma pessoa? Tristeza, doença, morte, né? Tudo isso tira a vida da gente. Mas Cristo é o contrário de tudo isso. Ele é alegria, Ele é paz, Ele é amor. Por isso que o fardo dele é leve. Quem não precisa disso na vida? E a Bíblia diz que o reino desse mundo será destruído, irmão. Um dia tudo irá acabar. Jesus vai voltar aqui, ó, vai buscar o seu povo para levar para a casa do Pai. E você precisa estar lá, meu irmão. Você precisa estar lá. Entendeu? Só que o engano é muito grande. O inimigo das almas, ele não quer que você esteja lá. Ele quer te tirar esse convite. Ele quer te tirar essa bênção. E o que é que ele faz para isso? Você acha que ele sai por aí do jeito que ele é e tentando te convencer a não ir para lá? Não. Ele usa homens. Ele usa pastores. Assim como ele usou anjos lá no céu, outros anjos, para enganar outros. Usou anjos para enganar outros anjos. E trouxe a terça parte dos anjos aqui para a terra, que hoje já não são anjos, são demônios. Assim como ele usou anjos, ele usa pessoas. Usa pessoas para te tirar essa oportunidade de estar no reino dos céus. Para te tirar essa bênção. E por incrível que pareça, não é qualquer pessoa que ele usa. Ele usa pessoas influentes. Pessoas influentes. E tem muitas igrejas tirando pessoas do céu. Igrejas. Isso é impressionante. Igrejas. Pastores que estão tirando pessoas do céu. Como diz a Bíblia, eles nem entram, nem deixam os outros entrar. Porque se um cego guia um outro cego, diz as Escrituras, vão cair todos dois no mesmo buraco, amado. Então é muito sério. Aí a importância de você se firmar no que está escrito, na palavra de Deus, nas Escrituras. Entendeu? Não no que eu estou te dizendo aqui, não. Não faça isso. Vai lá na palavra, você leu, você entendeu. Se você entendeu, claro, procura ouvir de repente uma outra opinião, mas veja se encaixa aqui na palavra. E é aquilo, não tem como fugir dali. Então o inimigo das almas, ele usa o engano. E essa é uma arma muito forte dele, sabe? Por quê? Porque sempre deu certo. Lá no céu ele usou a mentira, trouxe dessa parte. Lá com Adão e Eva ele usou a mentira, deu certo. Com grandes homens de Deus durante a história do mundo e com os homens atuais, ele usa a mentira, tem dado certo, entendeu? Então ele vai usar a mentira contra mim e contra você para
de tirar o reino de Deus. E se a gente não se firmar no que está escrito, na palavra, na verdade que vem de Deus, nós vamos ser enganados. Né? E aí o inimigo vai conseguir o que ele quer, que é a minha e a tua destruição. Então fica aqui, minha irmã e meu irmão, meu convite para você. Aceite o convite de Deus e esteja lá nessa festa, custe o que custar. Sabe, o nosso primeiro dever é a gente se preocupar com isso, sabe? Porque o propósito de nós estarmos aqui, de eu nascer nesse mundo aqui, é justamente isso, me preparar, formar um caráter de acordo com a vontade de Deus, para estar lá naquele lugar. Amém? Então deveria ser a nossa primeira preocupação. As pessoas têm medo de muitas coisas, têm medo de morrer, têm medo de ficar doente, têm medo de perder o emprego, têm medo da pandemia, né? Tem medo de um monte de coisa. Mas não tem medo de perder o reino de Deus, não tem medo de perder o céu, que absurdo. O que está acontecendo? Será que a gente não está conseguindo enxergar direito? E tem outros que vivem felizes, aparentemente, tão alegre, sem a luz do céu. Então, a gente tem que realmente firmar no que é genuíno, no que é verdadeiro, no que é elevado, nesse alvo elevado que é o reino de Deus, amém? Não é utopia, é uma realidade. Está escrito, vai acontecer isso em breve. E pelos acontecimentos está bem próximo. Está bem próximo essa festa. E eu quero estar lá com você em nome de Jesus, amém? Quero estar lá contigo, participando dessa festa. Porque se eu não estiver nessa festa, eu estarei com os ímpios e nós seremos destruídos com fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde cada um vai ser queimado de acordo com as suas obras. Uns vão queimar rápidos, outros vão demorar mais um pouco. Combustível, o pecado será combustível para o fogo. Quanto mais pecado a pessoa tiver, mais ela vai queimar. Então, que Deus nos dê o poder do seu Espírito para nós vencer o mal, vencer as mentiras, vencer o pecado e ter comunhão com Ele e se preparar e manter as nossas vestes limpas, guardando os seus mandamentos e a sua vontade dita aqui na sua palavra. Amém? Louvado seja Deus! Esse é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus para mim e para você. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no teu coração. Amém? Tenha um bom dia.